Olá pessoal, tudo bem? Um cliente me fez uma pergunta ontem que eu achei tão interessante que eu quis gravar um vídeo para vocês. O que acontece? Vou resumir o caso para vocês entenderem. Ele vendeu um veículo e o comprador, que tinha 30 dias para fazer a transferência, antes dessa transferência para o seu nome, ele se envolveu num acidente e matou uma pessoa. Infelizmente, houve uma vítima fatal. E a família da vítima, o que fez? Ajuizou uma ação contra o proprietário registral e também contra o condutor do veículo, que de fato era o quê? Era o real proprietário do veículo, né? Só que não no documento, porque não havia transferido, igual eu disse. O que aconteceu nesse caso? Foi acionado judicialmente os dois e o comprador ligou para o vendedor e explicou a situação. Olha, é o seguinte, entraram com uma ação contra nós dois, mas não precisa se preocupar não, que eu vou contratar um advogado que vai defender eu e você ao mesmo tempo. Então vai dar tudo certo. Né? Aí o vendedor me procurou e perguntou, o que você acha disso? Eu posso confiar nesse colega? Sem falar mal do colega, obviamente, eu falei que ele deveria ter cautelas, porque o que pode acontecer nesse caso? Os interesses dos réus, vocês concordam que são diferentes? Porque o comprador, ele vai falar o quê? Qual que é o interesse dele? Se ele for condenado, ele vai querer dividir a responsabilidade. Ele vai querer pagar metade da condenação e a outra metade ficar para o proprietário registral, que é o vendedor. Já o vendedor, qual que é o interesse dele? O vendedor tem interesse em não ter responsabilidade nenhuma. Ele não quer pagar nada de indenização. Ele vendeu o veículo, ele não tem culpa nenhuma. Se o comprador não transferiu o veículo para o nome dele, o problema é dele. Então, o problema todo é dele. Então, um advogado até pode fazer esses dois trabalhos, pode trabalhar para os dois réus, mas os interesses são antagônicos. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Eu achei muito interessante essa questão, porque se os interesses fossem iguais, né, os réus estivessem no mesmo patamar, na mesma situação, fossem desenvolver a mesma linha de defesa, a mesma tese, não teria problema nenhum. Agora, tendo em vista que um pode ir contra o outro, um réu pode ir contra o outro para defender o seu interesse, então eu acho muito complicado e não é aconselhável um advogado para dois réus, tá bom? Quis deixar essa dica aqui para vocês, um forte abraço, tá?